Olá, o Saúde e Bem-Estar Unimed dessa semana fala sobre doenças respiratórias e medicina preventiva dessa doença. Hoje eu vou falar com o Dr. Flávio, que vai tirar algumas dúvidas da gente. Bom dia, Dr. Flávio. Bom dia. Doutor, o que são doenças respiratórias? Doenças respiratórias são aquelas patologias que atingem o aparelho respiratório. Elas podem ser agudas e podem ser crônicas. Dr. Flávio, o senhor pode falar para a gente quais são as doenças respiratórias mais frequentes? Entre as doenças respiratórias mais frequentes, nós temos primeiro as causadas por vírus. As doenças virais, que atingem todo o aparelho respiratório, tanto o aparelho respiratório superior como o aparelho respiratório inferior também. Além disso, temos as doenças bacterianas, que está dentro do quadro das doenças infecciosas, né, bacterianas, as doenças alérgicas e também as doenças ocupacionais, que são muito relacionadas e atingem muito o aparelho respiratório. O senhor pode falar um pouquinho dos fatores de risco? O principal fator de risco para o desenvolvimento de uma doença respiratória é o tabagismo. E o tabagismo ele afeta diretamente as vias aéreas, causando doenças, muitas vezes, que não têm cura, que têm um tratamento, mas que não têm cura, como, por exemplo, o enfisema e a bronquite crônica. Mas também nós temos aquelas doenças ocupacionais, que estão relacionadas com o que a pessoa utiliza no seu ambiente de trabalho, que também são bastante frequentes e que atingem o aparelho respiratório. Além disso, tem aquelas doenças que são determinadas geneticamente, como a asma brônquica, que é um determinante genético. A pessoa já nasce asmática, né? Ela já tem o componente asmático. E ela poderá, ao longo da vida dela, desenvolver ou não a doença, dependendo do meio onde ela vive, onde ela trabalha. Dr. Flávio, como podemos preveni-las? Como a doença respiratória está muito relacionada com o tabagismo, então a melhor prevenção é evitar o cigarro, não se fumar. O aparelho respiratório ele é diretamente afetado pelas toxinas que contidas na fumaça do cigarro. E nós sabemos que são aproximadamente 4.700 substâncias que são tóxicas ao nosso organismo, que através da fumaça são inaladas e chegam à corrente sanguínea. Uma vez chegando à corrente sanguínea, elas são distribuídas por todo o nosso corpo, todo o nosso organismo, mas o órgão de choque realmente são os pulmões, o aparelho respiratório como um todo, mas os pulmões principalmente. Você pode falar qual a diferença entre asma e bronquite? A asma, muitas vezes, há algum tempo atrás, se chamava bronquite asmática, porque na verdade, assim, a asma é uma inflamação das vias aéreas, dos brônquios, então é um processo inflamatório. Então nós podemos dizer que existe uma bronquite na asma, existe uma inflamação brônquica na asma, né? O que caracteriza a asma é exatamente o processo inflamatório das vias aéreas, dos brônquios. Mas só que a asma é uma doença genética, como eu falei. É uma doença que tem um determinante genético. A pessoa que vai desenvolver a asma, ela tem que ter o componente genético. Já a bronquite, nós temos a bronquite aguda, que é uma doença que é precipitada e causada por fatores infecciosos. Você pode ter uma bronquite viral, bacteriana. E temos também a bronquite crônica, que é uma doença desencadeada pelo cigarro. Mais de 90% das pessoas que nos chegam ao consultório com história de bronquite, uma bronquite crônica, são ou foram fumantes. Dr. Flávio, de que forma o clima contribui para essas doenças respiratórias? O aparelho respiratório ele é muito sensível a mudanças climáticas. Então, assim, uma pessoa asmática, por exemplo, que ela tem uma responsividade do brônquio maior do que as outras pessoas. Se ela entra em contato se ela tem uma mudança muito brusca de temperatura, sai de um ambiente mais quente para um ambiente mais frio, um ar-condicionado, ou então ela entra no carro que está muito quente, sai do ar-condicionado, entra no carro, ou vice-versa, esses choques térmicos podem ocasionar o desenvolvimento da asma. Assim, é uma crise de asma, melhor dizendo, pode desencadear a asma. Então, a melhor coisa o clima interfere basicamente nisso, as mudanças bruscas da temperatura, que pode vir, assim, criar um meio propício para que as doenças respiratórias se desenvolvam. É verdade que a natação resolve os problemas respiratórios? Qualquer atividade física, qualquer exercício físico ajuda a melhorar os problemas respiratórios, independente seja asma ou não. A pessoa quando tem uma doença respiratória, principalmente uma doença respiratória crônica, como a bronquite crônica ou o enfisema,
geralmente ela se limita muito, porque ela acha, coloca como uma desculpa, né? Eu tenho uma doença respiratória, a minha capacidade respiratória é muito pequena, então eu não vou fazer atividade física. E o pensamento é exatamente o inverso. Por ter um problema respiratório crônico, é que ele tem que fazer atividade física. Porque quanto menos atividade se faz, menor a reserva respiratória, a capacidade respiratória. Doutor Flávio, o senhor pode falar um pouquinho dos riscos da automedicação para quem tem sinusite, rinite ou gripe? A automedicação ela é contraindicada em qualquer patologia, em qualquer doença. A pessoa não deve se automedicar. Para as doenças respiratórias, é a mesma, por analogia, a mesma coisa, né? Então, a pessoa não deve se automedicar de maneira nenhuma, até porque ela não sabe o que é que ela tem. Ela pode ter uma rinite, está tratando como se fosse uma sinusite tratando como uma rinite, uma bronquite como uma rinite, quer dizer, a pessoa, o leigo não tem, assim, a capacidade de dar um diagnóstico e fazer um tratamento, fazer uma automedicação. Então, a automedicação totalmente errado, totalmente contraindicada. Então, se você está com algum sintoma, procure o médico, que só ele vai saber qual o melhor medicamento para você. Quais são os principais sintomas das doenças respiratórias? Os principais sintomas de qualquer doença respiratória, principalmente aquela que atinge as vias aéreas inferiores, quer dizer, os brônquios, os pulmões, são tosse, que pode ser tosse seca, ou então tosse com secreção, que nós chamamos de uma tosse produtiva. A dispneia, que o que é a dispneia? É o desconforto respiratório, a dificuldade para respirar. Você sente uma dificuldade para respirar. Normalmente nós respiramos e não percebemos que estamos respirando. Quando você passa a perceber a sua respiração, você está com algum problema, porque não é para perceber. Então, os principais sintomas é a tosse, ou seca ou produtiva, o desconforto respiratório. Muitas vezes a pessoa tem a sensação de um peso no peito, como se tivesse alguma coisa fechando, que impede de fazer a expansão pulmonar completamente. E algumas vezes a pessoa percebe o que eles chamam de um chiadinho no peito, que na verdade o que é isso aí? São os brônquios que estão fechados ou semi-fechados. Isso aí dá uma dificuldade para respirar e às vezes a pessoa percebe, doutor, meu peito está chiando, ou percebendo um chiado. Isso aí é exatamente o que nós chamamos de broncoespasmo, que é uma diminuição na luz do brônquio, por onde o ar deve passar. E para finalizar, doutor Flávio, qual médico que deve se procurar nesses casos? Para tratar as doenças respiratórias, você deve procurar ou um pneumologista, ou então, dependendo, se for uma doença mais assim de fundo alérgico, também um alergologista ou um alergista também seriam bem indicados. Mas, a princípio, doença respiratória, sempre procurar um pneumologista.